Olá, bom dia. Bom dia, comunidade da TV 247. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã e tenho a grata felicidade de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Como todos os programas, eu gosto de começar agradecendo. Como eu disse para vocês, a gratidão é um ebó, né? A forma da gente agradecer a participação na vida da gente de diversas formas. Então, eu gosto de começar sempre o programa agradecendo a manifestação, comentário de vocês, o carinho que vocês tiveram ainda comigo na semana passada, que eu estava me restabelecendo, tá bom? Eu quero agradecer ao André Machado, que está sempre com a gente aqui, a Tânia Amália Brito Passos, Edson Miguel Silva, Luísa Ramos, Laura Balcher, que se eu tiver pronunciado errado o seu nome, Laura, por favor, me corrija aí. Osmar, Vanderléa Moraes, Magda Mendes, Heloísa Prieto, minha querida amiga, e tantos outros que colocaram lá seu depoimento, seu comentário, curtiram os vídeos. Muito obrigada, porque a manifestação de vocês é que faz a gente ter certeza que está fazendo o trabalho certo, está no caminho certo. Mandem as dicas de vocês, as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem, que tudo isso me alimenta para a gente tocar o programa aqui, tá bom? Bom, hoje eu vou falar mais uma vez um Itan da mitologia dos orixás, do Reginaldo Prandi. Hoje vamos falar de Orixalá, também conhecido como Oxalufã, que é o mais velho, aquele que vocês veem as imagens sempre daquele corcunda, daquele velhinho, muitas vezes segurando, parece um cajado, que a gente chama de pachorô, desse orixá, dessa divindade que a gente vai falar hoje, encerrando esse ciclo de aulas, né, de palestra que a gente deu, de cada um dos orixás, seguindo aí o que a gente chama, seguindo o xirê, né, a ordem, apresentando cada um dos orixás e a reflexão da história desse orixá, desse mito, desse Itan, para as reflexões que eles trazem para o nosso dia a dia. A partir de semana que vem, temos surpresas por aí, tá bom? Espero que vocês gostem do que eu estou preparando. Esse Itan que eu vou contar para vocês, encerrando esse ciclo com a mitologia dos orixás, eu tenho um carinho muito grande por esse Itan. Me lembra muito quando eu era novinha, que minha mãe contava, minha Iá contava muito esse Itan para a gente. Bom, vamos lá. Cadê aqui? Nossa, perdi aqui. Tinha deixado a página aqui certinha. Tá. Oxalufã é banhado com água fresca e limpa para sair da prisão. Um dia, Oxalufã, que vivia com seu filho Oxaguian, velho e curvado por sua idade avançada, resolveu viajar a Oió em visita a Xangô, seu outro filho. Foi consultar um babalaô para saber acerca do passeio. O adivinho recomendou-lhe não seguir viagem, pois a jornada seria desastrosa e poderia acabar muito mal. Mesmo assim, Oxalufã, por teimosia, resolveu não renunciar à interdição. O adivinho aconselhou a então levar consigo 3 panos brancos, limo da costa e sabão da costa. Sabão, o limo eu não vou saber, talvez eu conheça e não sei o nome, mas o sabão da costa é um sabão africano que a gente usa, né, para banho e tal, e axé. E assim, Oxalá ser imperativo, tudo aceitar com calma, que era a recomendação do babalaô, e fazer tudo o que lhe pedissem ao longo da estrada. Com tal postura, talvez pudesse não perder a vida no caminho. Olha lá. Em sua caminhada, Oxalufã encontrou Exu 3 vezes. 3 vezes, Exu solicitou ajuda ao velho rei.
para carregar seu fardo pesadíssimo de dendê, cola e carvão, o qual Exu acabou nas 3 vezes derramando em cima de Oxalufã. 3 vezes Oxalufã ajudou Exu a carregar seus fardos sujos, e por 3 vezes Exu fez Oxalufã sujar-se de azeite de dendê, de carvão e outras substâncias inuduantes. 3 vezes Oxalufã ajudou Exu. 3 vezes suportou calado as armadilhas de Exu. 3 vezes foi Oxalufã ao rio mais próximo lavar-se e trocar as vestes. Finalmente, chegou Oxalá à cidade de Oió. Na entrada, viu um cavalo perdido, que ele reconheceu como o cavalo que havia presenteado Xangô. Tentou amansar o animal para amarrá-lo e devolvê-lo ao filho. Mas nesse momento chegaram alguns soldados do rei, à procura do animal perdido. Viram Oxalufã com o cavalo e pensaram tratar-se do ladrão do animal. Maltrataram e prenderam Oxalufã. Sempre calado, o orixá deixou-se levar prisioneiro. Magoado e desgostoso, foi arrastado ao cárcere sem comiseração. O tempo passou e Oxalufã continuava preso e sem direito de defesa. Humilhado, decidiu que aquele povo presunçoso e injusto merecia uma lição. E o velho orixá usou de seus poderes e vingou-se de Oió. Assim, Oió viveu por longos 7 anos a mais profunda seca. As mulheres e os campos tornaram-se estéreis. E muitas doenças incuráveis assolaram o reino. O rei Xangô, em desespero, consultou o babalaô da corte e soube que um velho sofria injustamente como prisioneiro, pagando por um crime que não cometeu. Disse-lhe também que o velho nunca havia reclamado, mas que sua vingança tinha sido a mais terrível. Xangô correu imediatamente para a prisão. Para seu espanto, o velho aprisionado era Oxalufã. Xangô ordenou que trouxessem água do rio para lavar o rei, água limpa e fresca das fontes para banhar o velho orixá. Que levassem seu corpo e untassem com limo da costa, que providenciassem os panos mais alvos para envolvê-lo. O rei de Oió mandou seus súditos vestirem-se de branco também e determinou que todos permanecessem em silêncio, pois era preciso respeitosamente pedir perdão ao Oxalufã. Xangô vestiu-se também de branco e nas suas costas carregou o velho rei. E o levou para as festas em sua homenagem, e todo o povo saudava Oxalá. E todo o povo saudava Airá, o Xangô branco. Depois Oxalufã voltou para casa e Oxaguian ofereceu um grande banquete em celebração pelo retorno do pai. Terminadas as homenagens, Oxalá partiu de volta para casa. Caminhava lentamente, apoiando-se ao pachorô. Comprido, báculo de lenho que o ajudava a se locomover. Seus acompanhantes cobriam-no com o branco alá, que é o pano branco, né? Alá, o pano branco. Alvo pálio que protege o velho orixá da luz e do calor do sol. Quando Oxalufã chegou em casa, Oxoguian realizou muitos festejos.
para celebrar o retorno do velho pai. Qual a grande lição que nosso mais velho, o nosso ancião, o mais velho dos orixás, tem para nos dar? Vejam que ele foi avisado. Ele foi avisado, tem várias mensagens nesse TAM. Que ele foi avisado que ele não deveria percorrer aquele caminho, que ele não deveria fazer aquela viagem. E ainda assim ele insistiu. E aí eu penso quantas vezes, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Quando é mais jovem, porque a gente não tem medo de morrer, acha que o mundo tem que parar para a nossa vontade. E quando mais velho, por teimosia também. A gente insiste em percorrer caminhos que não é o melhor para a gente. Caminhos que a gente não deveria percorrer, mesmo que nos avisem. E quando a gente é mais velho ainda, às vezes quando avisa, a gente se sente mais ofendido ainda. Imagina, quem é esse moleque para estar falando isso? E a gente percorre caminhos onde a gente sabia que não era o melhor percurso, nem o melhor momento de fazer aquilo. Decisões impensadas que a gente toma e que nos levam por caminhos que trazem consequências muitas vezes muito difíceis para a gente. Mas vejam que Oxalá, Oxalufã, mesmo sendo grande rei, quando ele passou por todas as pegadinhas de Exu, e por que Exu fez isso? Que é o Exu, que é o dono dos caminhos. Mesmo o grande rei tem que respeitar o lugar de cada um e o papel de cada um. E aquele não era o momento de Oxalá cruzar aqueles caminhos. Foi avisado a ele. Mas o que ele fez? Ele passou por tudo calado. Ele não se rebelou. Viu a injustiça, porque aquele povo também, se for ver, aquilo não é forma de tratar uma pessoa. Você deduz que ela estava roubando um cavalo, joga nas masmorras, sem o julgamento, sem sequer perguntar o que estava acontecendo, e o condena. E ele fica 7 anos preso. Oxalá cometeu um erro. O erro que ele cometeu foi não ter ouvido seu babalaô, não ter ouvido seu orientador, né? Mas esse erro revelou também uma grande injustiça, um comportamento injusto de um povo. E aí é onde vem a segunda e principal reflexão, ainda mais nos dias de hoje. Quantos dos nossos que estão presos hoje, sabe quantas pessoas estão nos presídios sem julgamento? Sem terem sido julgadas. Se você não foi julgado, você não é nem inocente, mas você também não é culpado. Pessoas que ficam 1, 2, 3 anos. E a maioria, homens pretos, que são presos. Confundidos com alguém, ou obrigados a assinar alguma coisa. Precisamos refletir o quanto que a nossa sociedade é injusta. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mais um corpo preto foi assassinado. Mais um corpo preto foi desumanizado. Mais um corpo preto foi julgado e condenado à pena de morte. Mais um corpo preto caído.
não é diferente da lição que esse TAM vem nos trazendo. Do quanto somos injustos, do quanto julgamos as pessoas. Tem essa situação, tem toda a necropolítica, tem o Estado. Mas nós precisamos assumir e reconhecer que o Estado é feito por pessoas. E essas pessoas que estão no governo hoje, que financiam a necropolítica, essa política da morte, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, eles só estão lá porque nós permitimos. Então, o quanto somos parecidos com eles, com esse governo? Porque esse governo nos representa. Pode falar, Adriana, não me representa, eu não votei. Se você não votou e sabia que ele não era bom, não nos representava, e acreditava numa outra pessoa, numa outra proposta, e essa outra proposta não está vigente hoje, cada um de nós somos culpados, sim. Quer dizer que a gente não trabalhou, a gente não formou, a gente não educou o quanto deveria ter educado, para a gente não estar passando pelas coisas que a gente continua passando nos dias de hoje. Eu entendo que no Estado democrático de direito, a consequência da culpa de alguns, todos nós pagamos. Não adianta dizer, eu não votei nesse governo. Eu continuo sem dormir se meus filhos estão na rua. São 500 anos de massacre. São 500 anos de perseguição, de tortura e de injustiça. E eu encerro esse ciclo de debates com a reflexão de qual sociedade nós queremos. E Oxalá, ele traz essa possibilidade. Porque Oxalá, ele traz esse TAM, ele mostra essa vivência dessa injustiça que ele sofreu por conta dos hábitos de uma sociedade. Porque esses soldados que o prenderam não foi aleatório. Por um acaso, o Xalufã era um grande rei, o grande orixá. Agora, quantos outros deveriam estar lá presos injustamente também? Que não é diferente do que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Não é diferente. E não é só lá nas prisões. Quantas vezes as pessoas, quando veem um policial abordando um jovem preto ou jogando no camburão, a primeiro pensamento, alguma coisa errada essa pessoa fez, com certeza. Num estado assassino como o nosso, quando é um jovem preto, ninguém questiona. Quando é um homem, quando é um corpo preto caindo, ninguém questiona, mas não é o primeiro movimento. O primeiro movimento é pensar, alguma coisa ele fez. Aí depois o segundo movimento vem pensar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Só que o primeiro movimento deveria ser dito não. E pior ainda, onde eu digo que a necropolítica não é algo apenas lá distante em Brasília. E as pessoas que ficaram filmando não fizeram nada. Não fizeram nada. E todos aqueles que assistiram não fizeram nada. E todas aquelas pessoas que ficam compartilhando, inclusive, têm satisfação nesse tipo de vídeo. Imagens que representam a degradação humana. Se alimentam disso. Quantos? Quanto viralizou? Quanto que viraliza esse tipo de vídeo? De corpos sendo humilhados, massacrados e desumanizados. E as pessoas assistem e reassistem e reassistem e multiplica e compartilha. Qual a outra possibilidade de reflexão que Oxalá nos traz?
Vários momentos eu falei do quanto que Oxalá está presente nesse papel de modelar o mundo, modelar nossos corpos. Tem uma qualidade de Oxalá, quando eu falei de Adjalá, que modela os nossos oris, o Oxalá que modela os nossos corpos. Oxalá está no começo, no meio e no fim. Ele traz essa possibilidade de remodelarmos a sociedade, de nos remodelarmos. É isso que ele representa, que ele traz também, entre muitas das suas qualidades. Isso significa que nada está estático. As coisas estão ruins, estão bem ruins, sim. Mas não precisa ficar para sempre. Com a força, com a axé do Oxalá, nós podemos remodelar essa sociedade. Nós podemos rever os nossos atos. Rever nossos pré-julgamentos. Nos pequenos atos faz a diferença. O pré-julgamento com um companheiro ou com uma companheira, quando você vê uma imagem de cara, antes de você pré-julgar, dá um passo para trás, reflita. Não faça como os soldados do Xangô. Ou um filho, um irmão, um vizinho, ou uma figura qualquer que virem nas redes sociais. Vamos nos esforçar para a gente julgar menos e investir mais numa sociedade mais humana. Vamos investir nessa capacidade de remodelar, de se reinventar. O Brasil tem esse poder, essa capacidade de remodelar para que essa sociedade seja mais justa, mais humana, que promova a dignidade humana para todos, para todas e para todes. Que com a axé do Oxalá, que com seu alá branco, proteja todos os injustiçados, todos, em todas as áreas nessa sociedade. Que sejam protegidos e que sejam reveladas as injustiças. E com o poder de modelar a humanidade que Oxalá tem, que sejamos capazes de remodelar nossa sociedade. Bom, essa é a reflexão do dia de hoje, encerrando esse ciclo com a mitologia dos orixás do Reginaldo Prandim. Eu espero que vocês tenham gostado, que reflitam. Muitas cidades ainda têm o segundo turno, muitos municípios. No Estado democrático de direito, um primeiro passo de remodelar a sociedade é nas urnas. Então, pense bem nisso. Não só nas urnas, mas no dia a dia. No dia a dia. Nas relações com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com os filhos, com os companheiros, companheiras, com os colegas de trabalho. E que todos juntos sejamos capazes de remodelar a sociedade para uma sociedade mais humana. Tenha uma quinta-feira abençoada, sexta-feira, dia dos caçadores, que Oxóssi, Inle, Iboalamo, Nhançã, Oxum também, uma caçadora, que todos os caçadores nos tragam uma caça farta, que tenhamos uma mesa repleta de amigos, de fartura, de alimento, que sejamos prósperos, com o amor e a paciência do Oxalá. Tenha um ótimo final de semana. Axé.